Conheça as novas suítes dos motéis Playtime e Flamingo. Rede Playtime de Motéis. www.playtime.com.br. Nós estamos aqui hoje fazendo o nosso bloco Gente da Coxa. Estamos num lugar especial. Estamos aqui no edifício Denasa. O edifício Denasa tem uma recordação muito grande, porque onde o Juscelino Kubitschek ficava, onde tinha seu escritório de sustentação, onde nós estamos gravando neste momento. E esse escritório está sendo preservado pelo hoje o proprietário, que é o nosso grande amigo Celso Kaufmann, que é dono do restaurante Stella Grill. Pedimos emprestado para ele esse espaço para que possamos deixar a coisa mais original, lembrar do passado, lembrar sempre do nosso criador, que é o Juscelino Kubitschek, aqui atrás, inclusive, a cidade diamantina. E nós estamos sentados na mesa, onde ele fazia os seus despachos, normalmente depois que foi caçado, onde foi que ele encontrou o refúgio dele, cedido esse espaço para ele no Banco Denasa. Está aqui do meu lado hoje duas pessoas que falam sobre as energias alternativas do Brasil. Do meu lado, Fernando Brits, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil, Portugal, Centro-Oeste, Brasil. E está do outro lado aqui comigo, que é o engenheiro eletricista, o Luiz Gonzaga Renault Salomão, também especialista nessa área, que eu quero discutir com ele, falar com ele para saber, nosso telespectador saber como é que anda o sistema energético do país, não só de Brasília, como do país. Vou começar falando com o nosso querido o Luiz Gonzaga, que carinhosamente, na intimidade, nós o chamamos de Zaga. Zaga. Conta para o nosso telespectador qual é a alternativa que nós temos no sistema energético. Então, o setor energético brasileiro hoje, ele sempre foi sustentado por uma matriz energética predominantemente de hidroelétricas. Com o passar do tempo, nós estamos optando, implementando algumas energias alternativas, que são mais ou menos as eólicas, as biomassas e aumentando também a participação das energias térmicas. Quando falamos de térmicas, falamos térmicas a carvão e a óleo. O Brasil, que é um país que tem um carvão localizado no sul, não tem muitas usinas em carvão. Mas as outras usinas que estão sustentando neste momento o setor são usinas térmicas a óleo e a gás natural. Então, além da hidroeletricidade, Calas, nós temos aí essas alternativas sendo implementadas. As alternativas de eólicas, as alternativas de solares, né, que eu me esqueci de dizer, e essas alternativas de biomassa que estão crescendo. As eólicas mais ainda, porque elas nos últimos 3, 4 anos, elas foram altamente beneficiadas, Brits, por incentivos do governo que foi reduzindo impostos, pagamento de TUSTES, ICMS, para viabilizar uma matriz de energia, componente na matriz de energia de eólicas. Ainda acanhado, mas já existe vários parques eólicos sendo implementados no país. Isso é mais ou menos, Calas, o que está acontecendo no momento no país. Bom, eu gostaria também de conversar com o Fernando Brits, que é do Parque Tecnológico de Renováveis de Sustentabilidade, e tem a Ecosol, uma empresa que está sendo criada agora no Centro-Oeste, sediado inclusive no estado de Goiás, que é Lusiânia, em que também oferece essas propostas de sustentação da energia, não só para Brasília, como para o Brasil. Ô Brits, qual é a sua opinião nesse segmento? Olha, Vanderval, o Brasil está agora acordando que, como disse o Zaga aqui, é dependente praticamente de uma única fonte de energia, que é a energia hidroelétrica, e a energia que se está gerando hoje, principalmente no Norte e Nordeste, em algumas cidades,
consome energia fóssil, que é o carvão e o petróleo. Isso custa muito caro. Isso está levando o Brasil hoje a se decidir por energias alternativas, como muito bem disse o Zaca aqui. E inspirado no sucesso que foi esse processo na Europa, nós fomos buscar em Portugal a inspiração para criar aqui, ao lado de Brasília, na cidade de Lusiânia, que está a 55 quilômetros do centro de Brasília, um parque tecnológico que estamos chamando de EcoSol Parque Tecnológico. E para lá nós vamos trazer empresas do setor de energias e não só energias, mas também de sustentabilidade. Nós vamos trazer empresas de alta tecnologia que vão trazer para o Brasil aquilo que já se faz em várias partes do mundo, que é o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, também para gerar, no final do processo, gerar energia, e que se chama lá energia térmica. Este parque, nós calculamos que dentro de aproximadamente 60 a 90 dias, nós já teremos o parque em fase de instalação. E qual é a intenção, o que propõe esse parque sediado aqui em Lusiânia, tão próximo de Brasília? Vanderval, hoje nós temos, como ele disse, o Brasil está acordando para as energias alternativas. O Brasil hoje é o maior país do mundo que tem a maior produção de silício, mas não industrializa o silício para gerar energia, a energia fotovoltaica. Nós exportamos o silício in natura para a China ou para a Alemanha ou para a Itália. Lá é processado o silício para depois nós comprarmos aqui a fotocélula industrializada com valor agregado. E eu acho que dentro de pouco tempo o Brasil tem que criar uma legislação própria que nos permita produzir a fotocélula aqui com isenção de impostos, porque hoje nós estamos pagando para a China, ou para a Itália, ou para a Alemanha, a mão de obra da produção, e estamos deixando os impostos lá também. Por que não produzir isso aqui com incentivo fiscal? Eu vou agora ouvir a opinião do engenheiro, né, para ele falar para a gente sobre esse ponto de vista seu da energia, que é a energia fotovoltaica. Aí, o que você acha do ponto de vista do Fernando Brites nesse segmento da fotovoltaica? As colocações que o Brites fez são muito pertinentes e corretas do ponto de vista da nossa produção de silício, que nós não estamos produzindo nada de painel solar. No país, estamos exportando o silício, recebendo, digamos assim, o pacote pronto, né, agregado. Mas há uma tendência de que seja desenvolvido ou trazido para o Brasil empresas, principalmente chinesas, interessadas na produção no Nordeste de painéis fotovoltaicos no país para aumentar essa energia. Ora, toda energia complementar, como é a eólica, é a solar, é a fotovoltaica, etc., elas devem ser complementadas. Quando se fala na Alemanha, que a Alemanha não tem, digamos, o que a gente chama de radiação, que é a radiância, né, da nossa aqui, como tem o Brasil, porque lá tem uma quantidade de energia térmica para suportar aqueles momentos em que não há energia solar. Então a Alemanha é muito rica em usina a carvão, até porque ela tem uma reserva de carvão grande, ela importa gás, tem usinas a gás, e ela andou desligando algumas nucleares aí por força, digamos assim, de exposição para controlar a emissão de NOx na atmosfera e beneficiar digamos assim, de um modo geral, o clima. E agora vai ter que religar tudo de novo, porque esse religamento, digamos assim, abandono dessas energias que ela vinha explorando, geraram mais ou menos um custo de 3% a mais
no custo da energia na Alemanha. 3% aqui para nós, que a gente ouve falar toda hora, aumentou a energia, a ANEEL deu um aumento para a Copel de 20 e poucos por cento essa semana, a Copel recusou, né? Mas lá 3% realmente encarece a economia muito. Então vai haver um retorno da Alemanha para os processos, até porque as usinas estão prontas. É só acionar e ela vai precisar disso. Por outro lado, a quantidade de energia eólica também que tem nesses países é bastante grande, e a energia, exatamente, que depende de vento e depende de sol, ela nem sempre vai ter vento e nem sempre vai ter sol. Então precisa ter esse jogo para essa... Um centro, como ele está comentando, é muito importante, porque a nossa matriz, com o nosso país, com nossa radiação, tem que se estudar na matriz para o Brasil, introduzindo isso de maneira clara e de planejada, né? Ô, Zaga, você tem na sua... Eu sei que você não é um computador, mas uma pessoa estudiosa nesse segmento. Você tem uma noção, por exemplo, o que gera um percentual da eólica e da, por exemplo, da energia fotovoltaica, o percentual de cada um que participaria, e a hidrelétrica que participa para gerar energia para o nosso país? Eu diria o seguinte, nós estamos falando hoje, temos vamos falar em número redondo, uma potência instalada no país da ordem de 100 mil megawatts instalados, mais ou menos isso. São 100 milhões, né, de quilowatts aí, né? Muito bem. Nós temos aí uns 60%, 70% de energia hidráulica desse valor. Os 15% a 20% nós estamos hoje com matriz de energia térmica. O restante estão sendo dividido nessas outras modalidades de energia. Falamos da biomassa também. O que acontece? Hoje, a energia eólica já aparece na matriz como uma contribuição. 2,5%, 2% ou 3% de hoje do valor da nossa potência instalada. A fotovoltaica é incipiente ainda no país. Existem alguns casos específicos de painéis solares, coisas curiosas, por exemplo, desenvolvidas no Nordeste para cercar os cabritos, botaram o painel para dar cerca elétrica com choque com o painel elétrico, aí o cabrito não passa, né? Isso lá no Nordeste tem. Infelizmente, o que acontece é o seguinte, onde a gente tem sol, onde a gente tem vento, não tem carga. Então, quando se faz alguma coisa dessa muito intensa, tem que transmitir. Então, para isso, tem que criar um sistema de transmissão, que é o sistema de transmissão que a gente chama, que vai escoar essa energia desse local. Então, é preciso prestar atenção nesse programa que discutimos antes, o Brito dizia, porque a forma do painel solar, como o Brito está pensando, é exatamente a mais simples, que é a colocação dos painéis solares para atender cargas pontuais de prédios, de casas, de residência. Imagina só, se nós conseguimos, com a energia solar para aquecimento, diminuir o uso do chuveiro elétrico, na hora da ponta de carga, que é a hora que todo mundo vai para casa e começa a ligar o chuveiro elétrico, já a contribuição disso já vai dar uma redução brutal no corte da ponta de carga, não é isso? Então, esse processo já dominado pelo Brasil, e já tem em todos os lugares, hoje o programa Minha Casa Minha Vida, outros programas, todo mundo já fala como energia solar, como uma coisa muito tranquila, especialmente de piscina, etc. O que não pode é gastar dinheiro usando uma energia nobre para fazer a energia mais primitiva do mundo, que é o calor. Não tem energia mais primitiva no mundo que o calor. Desde o início do homem, o homem sabe que põe fogo e esquenta. É a energia mais primitiva. Você faz uma hidrelétrica super sofisticada, como Furnas, Três Marias. Estou falando isso propositadamente porque são usinas da época do Juscelino Kubitschek. Usinas que tinham um reservatório e que tinha um conceito de guardar energia. Essas usinas, se você entra dentro de uma usina dessa, é uma usina altamente sofisticada, com todo o cuidado, computadorizada hoje, para evitar o colapso, etc. E tal, vai gastar essa energia
para aquecer, né? O aquecimento se faz com uma energia que esteja disponível. Então, a energia solar, no aquecimento, é realmente a energia mais simples e vai crescer. Fritz, essa opinião do professor Zaga, você concorda em plenitude ou você tem alguma restrição daqui a que ele falou? Olha, Van der Waal, ele é mestre e antes de nós nos reunirmos aqui, nós tivemos uma aula magna dada por ele aqui, ele fala com maestria. Eu só posso concordar com tudo aquilo que ele colocou aqui e quero dizer a você o seguinte: isto aqui é uma revolução, é uma revolução. Nós hoje temos apagões, nós temos no Brasil uma demanda por energia que o governo não dá a menor importância a essa demanda, que são as áreas mais afastadas dos grandes centros, são as áreas rurais. Nós temos, há uns dias atrás, a televisão mostrou, em vários canais nós vimos isso, criadores de frango, que de um dia para o outro perdem centenas e centenas de frangos, né? Centenas de milhares de frangos. Nós temos criadores aqui com 200, 300 mil frangos em criatório, e por falta de energia elétrica, ou porque um caminhão derrubou um poste, ou porque um trator derrubou uma torre, ou porque um raio cortou um fio, por uma questão dessa, de um dia para o outro, essas pessoas perdem milhares e milhares de cabeças de frango. Nós temos andado, Van der Waal, aí pelo Brasil e encontramos situações incríveis. Nós temos aqui na região centro-oeste, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde nós temos grandes propriedades rurais que se abastecem de combustível fóssil, propriamente de petróleo. E é um problema muito sério para chegar lá o petróleo, porque quando tem seca, o petróleo vai por estrada de terra, mas quando tem a água sobe, quando o Pantanal está coberto de água, para chegar lá o petróleo é um sacrifício, porque tem que ser transbordado, levado por caminhão até um determinado ponto, ele é embarcado numa barcaça, da barcaça ele sai outra vez para um novo caminhão, eventualmente faz isso várias vezes até chegar no destino. Depois ele vai queimar um combustível nobre e que custa muito caro, muito caro. Então, para essas propriedades rurais, aquilo que nós estamos propondo aqui, e que o Zaga falou com muita propriedade, é a solução para essas empresas que de um dia para o outro, ou porque o rio não subiu, ou porque o rio está baixo demais, ou houve um problema qualquer, o caminhão não chega, a barcaça também não chega. Essas propriedades rurais vivem um drama sem tamanho. Levar a energia por torre de transmissão também é um problema sério, porque às vezes de uma propriedade a outra nós temos até 50 quilômetros de distância, o custo é muito elevado. Nenhuma distribuidora quer fazer um investimento desse, porque não compensa, não compensa. Então, qual seria a coisa mais fácil de fazer? Levar lá a energia renovável ou a fotovoltaica. Eu posso ter minha casa com a minha energia particular, de funcionar tudo normalmente dentro da minha residência com essa energia fotovoltaica? Eu acho que você não pode. Você tem a obrigação de fazer depois disso que você ouviu aqui do Zaga. Deve. Você deve fazer. Você não fica vulnerável aos apagões, né? Você vai produzir uma energia por 40 anos sem maior custo, além daquele da instalação. E a instalação e tudo acesso, a pessoa tem facilidade de acesso a esse custo para instalar? Ou é um caso privilegiado de pessoa de uma renda uma renda alta? O Zaga falou aqui, também se referiu à questão do custo. O custo hoje,
ainda um pouco elevado, porque nós não produzimos isso aqui. E porque o governo ainda não percebeu que esta é a grande saída. E porque nós temos aí alguns probleminhas que precisamos superar. As geradoras e as distribuidoras estão na zona de conforto. Para eles não é interessante que a gente saia instalando centrais, pequenas centrais individuais pelo país inteiro. Para as geradoras e as distribuidoras isso não é muito interessante. Para o governo também não, porque o governo arrecada em cima da sua conta de luz, e isso é preciso ser dito para todos, o governo arrecada em cima da luz mais de 50%. Porque o governo centralizou a arrecadação principalmente em cima da energia. Seja elétrica, seja a fóssil, que quando você consome combustível, é 50,3% de imposto que você paga em cima do combustível que você põe no posto. Você enche um tanque e paga 2. Então o governo está muito satisfeito com isso. Para o governo criar uma legislação agora que altere isto tudo, para ele também não é muito interessante. Então nós temos que romper essas barreiras. E é preciso que a gente seja claro. Precisa que a gente fale a verdade e não fique com rodeios aqui, né? Porque tem uma resolução da ANEEL que se pode colocar na rede até 1 mega. Por que até 1 mega? Por que eu não posso pôr 2 ou 3? Você pode pôr quanto quiser, mas você só pode negociar com a distribuidora 1 mega. E depois, se você tiver crédito no final de 3 anos, a distribuidora fica com crédito. Se você tiver débito, você é obrigado a pagar, né? Então, existe aí alguns entraves que nós precisamos resolver. Bom, agora eu vou conversar com o nosso engenheiro eletricista, né, que é o nosso amigo Zaga. Zaga, isso tudo que ele se explanou aqui agora, para o nosso telespectador, o nosso assinante, ele convence você? Calaça, não precisa me convencer, porque eu já estou convencido disso, tá certo, né? Mas a opinião dele é muito importante, porque ele chama a atenção de uns pontos, e eu gostaria só de salientar, acrescentar na explanação dele, o seguinte aspecto levantado por ele. Quando ele fala dessas questões dos produtores, lá do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, Mato Grosso, e toda essa área nossa que deve ser protegida ambientalmente também, existe realmente uma quantidade grande de massa, que justamente são o que a gente chama dos estercos, né, da produção granjeira, do frango, do suíno, essa coisa toda, que pode ser transformado num biodigestor também local, que significa se formar um gás daquele produto e faz uma compostagem, então o lixo vai para digamos, aquela sobra vai para fazer um adubo, fazer uma coisa qualquer desse sentido. E ao mesmo tempo tira também um mau cheiro danado que você tem quando chega perto desses locais, né? Hoje em Santa Catarina é um negócio horroroso, quando você chega perto dos criadores de suíno, o mau cheiro na cidade está incomodando, está começando a dar problema sério. E com o biodigestor você vai eliminar isso. Mas o que é importante é o seguinte: no caso específico que ele está comentando, é o seguinte, não pode ser uma energia eólica. Eu não tenho umas torres pequenas para abastecer que sejam economicamente viáveis. Posso até fazer, mas não econômico viável não. Se for colocar um sistema maior para isso, as torres pesam 244 toneladas, tem 89 metros. As pás, elas tem 60 metros cada uma, cara. Imagina isso. Tem 60 metros cada pá. Normalmente são 3 pás que tem lá em cima, e aquela parte que é onde fica concentrado o gerador lá em cima, essa história, tu pesa 140 e tantas toneladas. Então, colocar isso, tem que se fazer uma fundação. Vai fazer isso lá no Pantanal? Não vai. Não vai. Então, esses outros painéis, na medida que a tecnologia avança, a tendência é os painéis ficarem cada vez mais leves, com a dopagem chamada, né, que você coloca uns produtos no silício para poder aumentar a eficiência dele, e eles vão ficando cada vez mais leves para isso. Mas o transporte de hoje,
no Pantanal ou pelos rios, são transportes que não têm muita responsabilidade ou muito cuidado. Então você pode ter, ou está acontecendo, ou tem tido desastres ecológicos. O cara transporta um barril, um tambor de óleo para abastecer o motor diesel dele lá, e esse motor caiu lá dentro da água e virou o óleo na água. Ninguém fica sabendo. Ou se fica sabendo, ele tenta esconder. Então, até esse aspecto que você evita do transporte perigoso com risco para o meio ambiente de combustíveis que não são normalmente transportados por grandes empresas, não. O cara compra lá, enche o tamborzinho dele, põe no barco e sai. Aquilo vira dentro d'água e ninguém vê, não é certo? Você vai contaminar cada vez mais a questão do próprio... Então tem esse outro aspecto também, que é uma defesa ecológica, a questão da utilização da energia solar, tanto para aquecimento como fotovoltaico. Bom, está aí o nosso telespectador, uma opinião balizada de uma pessoa que entende do sistema energético do Brasil, certo? E vamos ter cuidado aí, vamos esperar, ficar na expectativa do que vai acontecer. Bom, eu acabei de conversar, de entrevistar o engenheiro eletricista Luiz Gonzaga Renault Salomão, certo? Ele é especialista na área de sistema energético, e também do meu lado o Fernando Brits, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil, Portugal, Centro-Oeste, Brasil, e falou também sobre o sistema, defendeu o sistema de fotovoltaica, que é do sistema de tecnologia do Parque Tecnológico, que está sendo criado agora aqui no Centro-Oeste do Brasil. E a gente agradece a vocês toda a atenção que nós tivemos até nesse momento. Queremos também agradecer ao Stella Grill, que nos cedeu essa sala, que é a antiga sala que o presidente Juscelino Kubitschek despachava nas suas horas vagas, nesse ambiente tão acolhedor que tivemos essa possibilidade de fazer essa entrevista. E muito obrigado a todos, e até o próximo programa com outros temas. Obrigado.